Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana. Aqui nós passamos todas as matérias que fizeram manchete nos últimos 5 dias. Vamos aos destaques. Presidente da República propõe revisão da Constituição. Chefe de Estado anunciou revisão constitucional quase um ano depois de o MPLA ter negado tal ambição. Forças Armadas angolanas instauram inquérito ao general Wala por conta das acusações nas redes sociais. O desenvolvimento é para ver já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Já a folhear as matérias uma a uma, o Presidente da República, João Lourenço, propôs esta semana, concretamente no dia 2 de março de 2021, a revisão constitucional, uma medida exigida há muito pela oposição e alguns membros da sociedade civil. A proposta do chefe de Estado foi realizada durante a abertura da reunião do Conselho de Ministros. Depois de uma profunda reflexão e de um estudo apurado, mas sobretudo da experiência resultante da sua aplicação, nos termos do artigo 233 da Constituição da República de Angola, decidi tomar a iniciativa de revisão da Constituição, cujos termos serão vistos na presente sessão do Conselho de Ministros e posteriormente remetidos à Assembleia Nacional para os devidos efeitos, convindo preservar a estabilidade social e a consolidação dos valores fundamentais do nosso Estado democrático de direito. A proposta consubstancia-se numa importante revisão pontual, incidindo, entre outros, sobre os seguintes domínios: clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, e a Assembleia Nacional, no que respeita à fiscalização política. Consagração do direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior. Afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo. Eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais. A constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais, entre outras matérias. São ainda apresentadas propostas de inclusão de novas matérias, assim como julgamos também oportuno clarificar diferentes aspectos da nossa Constituição. Os detalhes das propostas, seu sentido, alcance e fundamentos serão apresentados publicamente. Com esta proposta de revisão pontual da Constituição, pretende-se preservar a estabilidade dos seus princípios fundamentais, adaptar algumas das suas normas à realidade vigente, mantendo-a ajustada ao contexto político, social e econômico, clarificar os mecanismos de fiscalização política e melhorar o relacionamento institucional entre os órgãos de soberania, bem como corrigir algumas insuficiências. Pretende-se com isto ter uma melhor Constituição para que continue a ser o principal instrumento de estruturação da sociedade angolana, capaz de congregar os angolanos em torno do nosso projeto comum de sociedade, a construção de uma sociedade de paz, justiça e progresso social.
Muito obrigado. Entretanto, o presidente da UNITA, maior partido na oposição em Angola, Adalberto Costa Júnior, respondeu no mesmo dia com uma conferência de imprensa onde afirmou que o seu partido recebeu com surpresa os pronunciamentos do presidente da República, tendo considerado que tal medida pode levantar suspeita da não realização das eleições em 2022. UNITA recebeu com surpresa o pronunciamento do Sr. Presidente da República com relação à revisão da Constituição, pois constitui uma evolução inédita no seu pensamento, se tivermos em consideração que há bem pouco tempo a ideia de tal revisão apresentada pela UNITA fora por si descartada, ao considerar que Angola tem uma das melhores constituições do mundo. A UNITA considera, entretanto, que numa fase pré-eleitoral, uma revisão da Constituição pode levantar suspeições, podendo ter como objetivo a não realização das eleições gerais de 2022. A menos que esta vise desencadear um amplo consenso nacional sobre questões que preocupam a sociedade em geral. Mas devo referir que, neste momento, não existe nenhum diálogo institucional que o confirme. Bem pelo contrário. Assim, uma revisão da Constituição, em base a um amplo diálogo nacional, deveria abraçar e deverá abraçar, entre outras questões, 1. A eleição direta do Presidente da República. 2. Os poderes excessivos do Presidente da República, na atual Constituição. 3. A alteração dos símbolos nacionais. 4. A retomada da soberania da Assembleia Nacional. 5. A proibição da acumulação de funções dos governadores provinciais, administradores municipais e comunais com funções partidárias. 6. A introdução da composição paritária na Comissão Nacional Eleitoral. O Presidente da República propõe revisão da Constituição e Adalberto Costa Júnior responde com suspeita de adiamento das eleições previstas para 2022. O Presidente da República, João Lourenço, anunciou na manhã do dia 2 deste mês uma proposta de revisão parcial da Constituição da República. O anúncio do chefe de Estado foi feito ao intervir na abertura da reunião do Conselho de Ministros. O objetivo de João Lourenço, segundo o próprio, é de clarificar a questão da fiscalização do Parlamento aos atos do Presidente da República. A questão do processo de votação dos angolanos residentes no estrangeiro, bem como a questão do gradualismo das eleições autárquicas em Angola. Entretanto, o anúncio do Presidente da República, que é também presidente do MPLA, partido governante, surge quase um ano depois de o porta-voz de seu partido ter negado que os camaradas pretendiam promover uma alteração constitucional, como se dizia durante o primeiro semestre de 2020. Na altura, entre os meses de abril e maio, vários sites noticiavam, com base em fontes internas do próprio MPLA, que o partido estava a estudar a possibilidade de alterar a Constituição, visando alargar o mandato do Presidente da República ou o aumento de anos para a cada mandato. Os proponentes dessa proposta, ao nível do MPLA, defendiam que o Presidente João Lourenço não tinha tido, de facto, um bom mandato, porque estava concentrado no combate à corrupção e que a pandemia da Covid-19 tinha também contribuído para que o Presidente não conseguisse apreender, ou seja, empreender políticas para melhorar a vida da maioria dos angolanos. Entretanto, já em maio de 2020, numa matéria do jornal Valor Econômico, assinada pelo jornalista António Zongo, à época ao serviço do referido jornal, Albino Carlos, porta-voz do MPLA, negou que o partido estivesse a estudar formas de alterar a Constituição, tendo respondido à questão do seguinte modo:
o MPLA não está a discutir a alteração da Constituição. Nesse momento, estamos apostados em ajudar o Executivo e a sociedade angolana a combater a pandemia da Covid-19. Através do Executivo, estamos a implementar um conjunto de medidas para apoiar as empresas, as famílias e o setor informal da economia, visando mitigar o impacto econômico-financeiro da pandemia, disse no ano passado o porta-voz do MPLA. Passados 10 meses, o Presidente da República, que é igualmente Presidente do MPLA, anuncia uma revisão constitucional que o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, garante não visa pôr em causa a realização das eleições previstas para 2022 e que nem tampouco deverá alargar o ano de mandato do Presidente da República, uma suspeição levantada pelo Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas anunciou nesta quarta-feira a instauração de um inquérito ao Tenente-General Simão Carlitos Wala para apurar as circunstâncias do seu desentendimento com uma cidadã civil angolana num local público no dia 28 de fevereiro. Em comunicado, segundo a Agência Pública de Notícias, ANGOP, o Estado-Maior-General adianta que o processo foi instaurado pelo Conselho Superior de Disciplina Militar por entender que se trata de um assunto público que merece o devido esclarecimento. Sublinha que as Forças Armadas angolanas têm uma relação salutar com o povo, de que são oriundas e vão continuar a defender os legítimos interesses da nação, incluindo o direito à justiça. Apela, por isso, à sociedade a manter-se calma e não se deixar levar pela carga informativa com tendência especulativa das redes sociais, pois já foram tomadas as providências necessárias. O inquérito ocorre na sequência de um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra o oficial-general num local público a discutir com uma jovem civil. Em relação ao facto, muitas pessoas nas redes sociais dizem que o general tentou conquistar amorosamente a jovem, que se manifestou desinteressada. Mas o general, em entrevista ao jornal digital Na Mira do Crime, desvaloriza essa versão e diz ter chamado a atenção à jovem pelo facto de esta ter estado a proferir em voz alta vários palavrões no pequeno espaço em que havia muita gente adulta. Entretanto, segundo o general, a jovem reagiu mal à chamada de atenção, tendo o assunto sido levado à polícia. Já na esquadra, conta o general Wala, ficou provado que a jovem estava sob efeito de álcool e acabou por ser permitida voltar para casa minutos depois de a mesma ter reconhecido o erro e feito um pedido de desculpas ao general, conhecido por ter comandado as tropas governamentais que puseram termo à vida de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, em 2002. Os incidentes mortíferos do dia 30 de janeiro último em Cafunfo continuam a dar que falar. Diferente dos dados apresentados pelas autoridades, que apontam ter havido 6 mortos, e também contrário ao balanço do incidente apresentado pela UNITA, que apontam ter havido 28 mortos e 18 desaparecidos, por conta da contundência da ação da polícia, as autoridades tradicionais na Lunda Norte dizem terem morrido às mãos da polícia e militares um total de 174 pessoas. Os dados das autoridades tradicionais foram tornados públicos pelo Soba Moacapenda Camulemba em entrevista à Rádio Voz da América. Entre outras, em nome das autoridades tradicionais do Lunda Choques, Wachiseng Watembo exige a libertação incondicional de todas as pessoas que
continuam detidas na sequência dos referidos incidentes. O governo consegue determinar o número do povo que morreu no Cafunfo, mas eu, como sou dono da área, tenho concretização que morreu 174 pessoas dentro do Cafunfo. O governo do MPLA libertar imediatamente o meu povo que está cadeado a partir do Dundo, é que queremos um diálogo imediato. Mas o porquê que o tal sítio lá em cima, que é o governo, não consegue a convidar o Nhanangana, em fim de poder sendo ouvido, sua intimidação das armas e ameaça de pôr-lhe na cadeia. O momento de protetorado depende dos Nhanangana. De referir que até o momento nem a oposição, nem qualquer outra instituição fez balanço de quantas pessoas foram presas no âmbito da operação que visou reduzir o risco da alegada subversão, assim que está certo, contra o Estado angolano. No momento, José Mateus Zeca Muchima, presidente do protetorado da Lunda Chokwe, é a única pessoa apontada como preso na sequência dos incidentes mortíferos. O líder do movimento é apontado como o autor do alegado ataque a uma esquadra da polícia, onde, segundo as autoridades, os jovens pretendiam substituir a bandeira de Angola por uma bandeira do protetorado português da Lunda Chokwe. E agora Abel Chivukuvuku deverá ser o cabeça de lista do Bloco Democrático nas eleições gerais previstas para 2022, indicam documentos postos a circular, o qual vários jornais digitais consideram ser um memorando de entendimento entre a direção do Partido Bloco Democrático e o projeto político para já. Há muito que Abel Chivukuvuku faz saber que está em negociações com diferentes partidos para garantir a sua participação nas eleições que se avizinham. Entre os partidos mencionados por Abel Chivukuvuku destacam-se a UNITA, o Bloco Democrático. Entretanto, o seu regresso à UNITA era, a priori, visto como pouco provável, dado o modo como o mesmo saiu daquela organização, além de tal possibilidade ser incompatível com o seu sonho em ser presidente da República, dado que a UNITA tem também atesta um político carismático, Adalberto Costa Júnior. Entretanto, fazendo fé nas informações constantes no referido memorando de entendimento entre o Bloco Democrático e o membro do Prajá, e que está a ser citado por diferentes jornais digitais, o Bloco Democrático adiou para junho a realização de sua convenção, que estava marcada para abril, visando concluir antes da convenção a integração do Bloco Democrático dos seguidores de Abel Chivukuvuku. E agora os administradores do Kazenga e Kakuaku estão em rota de colisão. As duas entidades disputam a tutela do mercado do Kikolo, que, segundo dados disponíveis, controla cerca de 6.800 vendedores e arrecada para o Estado pouco mais de 22 milhões de kwanzas por mês. A disputa entre Tomás Bica, administrador do Kazenga, e Auxílio Jacob é resultado da nova divisão política e administrativa de Luanda, prevista na Lei 18/16, de 17 de outubro, que alterou a configuração de alguns municípios na província de Luanda. Antes desta lei, não havia disputas sobre a titularidade da gestão do mercado, mas que evidente era o facto de que o mercado pertencia ao município de Kakuaku. Entretanto, no momento, o administrador do Kazenga, Tomás Bica, que falava em entrevista à Rádio Nacional de Angola, reivindica a tutela de gestão do mercado, por, no seu entender, a nova divisão administrativa atribui ao município do Kazenga não apenas o mercado do Kikolo, mas também algumas escolas e postos médicos que estavam sob gestão da administração de Kakuaku. No quadro desta lei, em relação ao Kakuaku, nós herdamos
para além da própria administração, onde funcionava a administração do Quicolo, o cemitério do 14, colas, postos médicos e o mercado do Quicolo, que até então ainda não havia sido passado sob alçada do município do Kazenga. Durante vários administradores que passaram por cá, solicitaram por via de ofício às administrações passadas, e então só nos restava uma coisa, era nos apossar de um património que efetivamente pertence ao Kazenga à luz da nova divisão política administrativa. A conclusão a que se chegou é que aquele território pertence ao Kazenga, conforme ilustram os mapas. O mercado não está a ser recebido à força, e aqui tranquilizaram os vendedores e todos aqueles que têm no mercado como seu ganha-pão. Ninguém vai perder o emprego. O que mudou apenas é a tutela do mercado. Do ponto de vista do princípio da territorialidade, pertence ao Kazenga e não Cacoaco, naturalmente. Sendo certo que não deve prestar conta mais a Cacoaco desde a altura em que nós tivemos um encontro com a gestão do mercado. O que significa dizer que nós vamos nomear o representante da administração que vai fazer o acompanhamento de toda a gestão do mercado do que nós, enquanto administração, temos uma relação político-administrativa com todas as administrações a nível da província de Luanda. O que está aqui em causa não é o administrador Tomás Bica ou o administrador Auxílio. Está o cumprimento da lei. É o que a lei manda observar e é o que nós estamos a fazer, cumprindo efetivamente a lei. E aqui vai lembrar que para entrar no mercado do Quicolo não precisamos da autorização de Cacoaco. Fomos apenas fazer cumprir o que a lei manda observar. Era Tomás Bica em entrevista à Rádio Nacional de Angola. Por seu turno, também falando à Rádio Pública, o administrador de Cacoaco, Auxílio Jacob, referiu, fazendo igualmente recurso à lei, que o território do distrito urbano do Quicolo pertence ao seu município, tendo ainda sublinhado que o contrato assinado pelo administrador do Kazenga e a atual gestão privada do mercado do Quicolo é ilegal e alerta que isso até é assunto da IGAI. É um ato ilegal, não se pode fazer adjudicação direta. Como é que vai se fazer a adjudicação direta do contrato, do patrimônio do Estado sem concurso público? Isso até é assunto do IGAI. Por isso que eu nem queria me pronunciar nesses termos, porque o mercado tem contrato com a administração de Cacoaco. O contrato só termina em setembro. O território onde está o mercado pertence ao Cacoaco. Por isso é que há aí manifestações de quererem ir à rua, os cidadãos de Cacoaco querem fazer, mas nós dissemos, não se preocupe, porque o mercado continua a ser do Cacoaco. Tutela do mercado do Quicolo, administradores do Cacoaco e Kazenga em rota de colisão. Este é um assunto que a Camunda News poderá trazer mais detalhes nos próximos serviços de notícias. É o final deste resumo da semana. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Da nossa parte é tudo. Mais informações nos próximos serviços de informação da Camunda News. Passe bem. Camunda News, informação atualizada e cidadania.